Polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia, quinta-feira, 18 de outubro, estamos de volta. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É claro, Melodia, estamos ao vivo na frequência 87,9 FM, também para o Facebook. @Melodia Conquista, você vai encontrar a nossa emissora sim, tá? Nas redes sociais, fique à vontade, tá bom? 3201-8071 é fixo e o WhatsApp. Estamos juntos na Melodia. Na manhã desta quinta-feira estou recebendo o pastor Orlando Filho. Bom dia, pastor Orlando. Bom dia, pastor Gilaelson, demais colegas pastores aqui nessa mesa de honra e ouvintes da Melodia. Uma satisfação estar aqui novamente nesse debate. Pastor Orlando que ficou afastado uns dias devido aos seus compromissos Verdade. eleitorais, né? Eleitorais, por força da lei, né? 3 meses aí. Vem de uma batalha, né? Que não uma é batalha fácil, que, campanha, né? glória a Deus, eu quero aproveitar também o momento, pastor Gilaelson, e agradecer, né? Os ouvintes da Melodia, os pastores aqui, Manuel, Davi, né? Que estiveram conosco nessa caminhada também. Nós vencemos, colocamos o nome à disposição, propusemos ideias para a cidade e centenas de pessoas, né, posso assim afirmar, estiveram abraçando essa ideia. E a gente entende da importância da participação do cristão na força e nos governos, né, na esfera de governo. Então, glória a Deus por isso e feliz por essa campanha. Pastor Davi Amâncio também conosco, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Orlando, parabéns pela campanha limpa. Amém. Glória a Deus. Vitoriosa, verdade. Porque de fato, Paulo diz, veja cada um como constrói. Sim. E você soube construir sua campanha, está aí na suplência. Verdade. Não é? O que é uma grande vitória. Com certeza. Pastor Manuel, nosso doutor, né? E eu aqui, com um graveto no meio desses tiçãos, né? Mas eu queria que minha mãe me visse aqui agora, viu? Que honra. Muito bem, pastor Manuel Cavalcante também conosco, Igreja Batista Boa Vista. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Orlando, pastor Davi, um prazer estar com vocês. Dando as boas-vindas ao retorno aí do pastor Orlando. Amém. Obrigado, pastor. Vamos então iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Vou pedir ao pastor Manuel que apresente este momento ao Senhor. Pai eterno, te louvamos, agradecidos, Senhor, por este dia de vida, agradecidos por tantas bênçãos que tens nos dado e na certeza de que não somos merecedores, mas mesmo assim o teu amor nos alcança, a tua graça, Senhor, Amém. Está sempre conosco. É em nome desta mesma graça que nós rogamos o teu auxílio neste debate, que a tua sabedoria, ó Pai, nos ajude a discutirmos aqui o assunto para podermos ajudar aqueles que nos ouvem a serem edificados na sua vida. Nos dá, ó Deus, tal sabedoria, tal capacidade, pois é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. 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 Vamos ao caso comum, aspas. Outro dia eu ouvi uma canção que afirmava que a pessoa que tem uma promessa não morre antes de vê-la cumprida. Mas imediatamente me lembrei de Moisés, que viu a promessa, mas não desfrutou dela. Quem acabou vivendo a promessa de Moisés foi a sua descendência. Fecha aspas. É possível que alguém possa desfrutar da promessa que foi feita a mim? tema de hoje. Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia.
Olha, a atrocidade que é feita com várias pessoas em relação a essa questão de promessa dentro da igreja evangélica não é brincadeira. As pessoas, pregadores, pessoas que se propõem a ensinar a palavra de Deus, acabam, pastor Orlando, usando essa coisa da promessa de Deus ou das promessas de Deus para iludir pessoas e para manterem as pessoas ali nos seus currais. E eu quero saber, e eu quero colocar esse tema à prova na Bíblia, porque é o seguinte, quando ela diz aqui, é possível que alguém possa desfrutar da promessa que foi feita a mim, e eu fico perguntando qual foi a promessa que foi feita para essa pessoa. A mesma dúvida que eu estava aqui, a gente estava pensando na mesma coisa. Que bendita promessa foi essa? Aí a pessoa diz assim, outros dizem, Deus me fez promessas, eu tenho promessas e não vou morrer antes que essas promessas se cumpram. Pastor Orlando, me ajude. A palavra do Senhor, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 25, tem uma promessa afirmada aqui, diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu acredito que, como também o escritor aos Hebreus diz, que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que ele promete, né? Mas é bom que nós entendamos, como o pastor Manuel colocou aqui, que promessas são essas, né? Será que é a promessa que realmente, como eu li aqui, a palavra do Senhor nos afirma acerca do cumprimento do propósito de salvação na humanidade? Ou promessas que talvez foi colocado como um sonho no coração de determinado irmão, né? E ele acha que é uma promessa. É um sonho que ele pensa em construir, que ele pensa em desenvolver, e ele alimenta aquilo como uma promessa de Deus, né? Então, a interpretação bíblica e o aprofundamento nessa questão da palavra de Deus sobre salvação, sobre remissão de pecados, sobre reino de Deus, é que a gente deve se apegar mais como promessa. E como diz o ouvinte comum aí, eu estava pensando um pouquinho também antes de chegar aqui no debate, sobre essa questão de outra pessoa absorver, né, ou ter a promessa que foi tida a mim. Nós vivemos hoje por causa de pregadores que estavam antes de nós, que vieram antes de nós, que propagaram a palavra do Senhor e chegou até nós, né? Eu acho que talvez a colocação não seria propriamente essa de outra pessoa viver uma promessa que foi colocada sobre nós, mas de entender que existem legados, existem heranças que nós deixamos, né? E que através dessa herança outras pessoas podem desfrutar. Herança da propagação da palavra de Deus, herança de uma vida digna, de uma vida correta, né? E o contrário também é uma herança que pode ser deixada, né, para aqueles que podem vir depois de nós. Então, assim, a promessa do Senhor é que nós tenhamos vida eterna. A promessa do Senhor é que todos sejam salvos, né? Essa é a palavra que eu compreendo, que eu quero iniciar esse debate colocando ela para a gente aprofundar na discussão. Muito bem. 11h19, para você que está chegando agora, o tema que estamos discutindo é esse. É possível que alguém possa desfrutar da promessa que foi feita a mim? E essa questão das promessas. E quando a gente está com um professor de hermenêutica aqui na mesa, a gente tem que explorar, a gente não pode deixar passar uma oportunidade dessa, né? Pastor Davi, vamos solicitar a hermenêutica aqui, porque assim, as promessas na Bíblia, para quem elas são, assim, a gente tem promessas, as promessas que já foram cumpridas, as que ainda estamos esperando. Deus faz promessas ainda hoje para as pessoas? Como é que é isso, pastor? A pergunta é boa e requer uma certa atenção, porque na verdade você tem vários aspectos para uma mesma pergunta, Sim. né? Que foi, como você colocou aí, um kit completo em termos de aspectos da mesma Sim. pergunta, gira em torno da mesma pergunta. Primeiro eu preciso lembrar que quem tem promessa morre. Eu quero ser bem categórico em dizer isso, quem tem promessa morre. Qual é a base bíblica que eu tenho para isso? Porque não é o meu ponto de vista, levamos em consideração o ponto de vista da Bíblia. 11:13 do livro da Epístola aos Hebreus. 11:13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa.
vendo de longe. Vendo de longe. Até viram. Como Deus fez, olha que coisa, né? Como Moisés, sobe aqui no cume do monte, olha a terra, pois é, você não vai possuir. Ele rogou, e não foi uma vez só que ele pediu, aí Deus, basta, não insista mais nisso. Pega Josué, anima ele, treina ele, porque ele vai possuir a terra, você não. A questão é, Deus prometeu a Moisés que ele pisaria na terra prometida? Não. Deus não prometeu para ele isso, não. Até onde eu lembro, Deus não fez essa promessa específica e voltou atrás. Então, na verdade, não havia promessa. Não ali. havia uma promessa para dizer assim, não, Deus não cumpriu a promessa que fez a Moisés. Será? Eu preciso só lembrar uma coisa. Einstein, ele falou um negócio interessante. Deus não joga dados. A gente precisa deixar isso aqui bem claro. Deus não joga dados. Ou seja, ele não erra ao escolher alguém. Ele não errou a casa quando foi levar alguma coisa para uma pessoa, informar sobre uma profecia. Não errou a casa. Não. Por quê? Porque Deus falou para Eli, na verdade eu tinha dito que ia fazer isso. Contudo, agora longe de mim tal coisa. É porque Deus errou? Não. Deus não errou. Ele não tem plano B, porque o plano A não vai falhar. Entende? São as pessoas que se perdem no percurso. Aí ele pega Zadok, ainda fala para Davi que ia dar um sacerdote a Davi que teria casa firme, que de fato foi firme, porque todos os filhos de Zadok aproveitaram, ao contrário dos filhos de Eli e de Samuel, não aproveitaram. Então, lhe darei um sacerdote que terá casa firme. Então, o que era para Eli, coube a Zadok, o sacerdote. Agora, qual foi o problema? Deus falou, você está dando coice. Você está dando coice. Foi a expressão usada. Então, essa foi a atitude de Eli que se perdeu no trajeto. Então, o problema não é com Deus, a culpa não é com Deus, somos nós. Pelo contrário, Deus vive consertando as besteiras que a gente faz. Deus não é culpado, né? Então, me parece que Deus pode prometer alguma coisa para alguém? Pode. Pode ir lá no meio do caminho, porque o que é dele, ele faz o que ele quiser. Nós precisamos também lembrar disso, né? É mau os teus olhos porque eu sou bom? Então, ou seja, ele pode pegar o que era para Moisés e dar para Josué? Não é. Podia ser Moisés, podia. Não fosse o episódio da rocha. Poderia ter sido Moisés. Entendeu? Agora, quem tem promessa morre, morre. Porque o pessoal lá da galeria dos heróis da fé morreram, provendo Deus alguma coisa melhor, a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem glorificados. Mas sempre vai ter então a razão. Porque Deus faz ou deixa de fazer alguma coisa. Então nós precisamos pensar também que Mário Persona falou uma coisa muito interessante, todos nós somos cegos quando o assunto é entender as razões de Deus. Mas tem coisa que a gente não entende nada. Tem coisa que a gente não entende nada. Então é pedir a Deus, Deus me ajuda a aceitar a tua vontade. Pastor, ainda quando a gente não compreenda. Tem um ponto importante que eu acho que esse é um dos problemas mais graves que a gente tem em relação a esse assunto, que é o fato, e aí eu queria que o senhor falasse, o fato das pessoas pegarem, se apossarem de promessas que estão na Bíblia como se fossem para elas. Acho que esse é o grande problema também. Verdade. Muito, muito interessante isso aí. E aí, sem ter música errada, gente certa cantando música errada, com teologia pobre, né? Por exemplo, é querer pegar o que Davi falou dentro de um determinado contexto e trazer para mim. O justo não tem falta de coisa alguma. Ora, num momento de empolgação, porque ele vai, come os pães da proposição, não morre, e aí o salmo surge, o justo não tem falta de coisa alguma. Deus supre a necessidade. Mas aquilo diz de um momento. Ou, achei Davi, homem com coração segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. E o pessoal não completa o versículo. Ali está dizendo de um episódio específico que Saul não cumpriu toda a vontade de Deus. E essa foi a gota d'água. Davi cumpriria. Se Deus mandasse Davi matar
uma criança, Davi matava. É inimigo de Deus? É meu inimigo. Simples assim. Eu vejo tanta gente falando que Davi era um homem com coração segundo o coração de Deus, porque se arrependia, porque Davi era adorador, então Deus é adorador também. Não, é porque quem era inimigo de Deus era inimigo de Davi. Ou seja, não foi o que aconteceu com Saul. Por isso, o final da frase, que é uma regra da hermenêutica, levar em consideração que indica o conjunto da frase. Mas as pessoas ficam retaliando o versículo. Achei Davi homem com coração segundo o meu coração. Sim, complete o versículo. Que executará toda a minha vontade, coisa que Saul não fez. Essa é a lógica que está por trás do versículo. Entendeu? Então está dizendo de um momento específico da história, entendeu? Não do caráter de Davi, mas da lealdade de Davi com Deus. Não é o caráter de Davi, até porque se for tomar como base o caráter, né? Davi fez tanta coisa que não era para ter feito. Então, como é que o coração dele era segundo o coração de Deus? Então, nós precisamos pensar que todo texto tem seu contexto e aquilo que vale para uma pessoa pode não valer para outra. Ou seja, aquela promessa que foi feita para pastor Gilaelson não significa que foi feita para Davi. Entendeu? Então, Deus é muito específico e ele tem suas particularidades ao tratar com cada um segundo a sua necessidade. Aí eu não posso querer generalizar. E aí daqui a pouco eu falo sobre a gáfia de Elinaldo Renovato, viu? Na revista As Promessas de Deus. Ele diz que as promessas de Deus estão fundamentadas no compromisso que Deus faz com alguém. Heresia. Por quê? Isso é casamento de humanos. Deus tem compromisso com a sua palavra. Não é com o ser humano. Muito bem. 11h27, Pastor Manuel, eu acho que é muito importante essa questão, porque, por exemplo, você vai ver Deus fazendo promessa, ou promessas, para uma nação específica. Aí a pessoa chega lá e fala, mas está aqui na Bíblia, Deus prometeu, tá aqui, né? Fazendo promessa também para pessoas específicas. Isso. Né? Essa questão, por exemplo, a questão do carcereiro mesmo é muito usada na igreja evangélica. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, todo mundo que é crente terá a casa salva, é assim, pastor? Pois é, daí aquela minha indagação no início, né, pastor? Não. Que promessa é essa que está se falando que eu posso morrer e não ver, né? Deus me prometeu tal coisa, é outra pessoa que vai usufruir dessa promessa. Que promessa? Porque do jeito que coloca aqui, dá a entender que é todo tipo de promessa. Ele recebeu uma promessa específica. Como foi que Deus falou com ele, ou com essa pessoa aqui, dizendo que é essa promessa? Foi através de quê? Foi um anjo? Né? Foi o próprio Deus na frente dele que disse? Como é que ele chegou a essa conclusão de que ele pode morrer sem ver essa promessa? Que promessa é essa? A promessa, por exemplo, citada aí num dos textos, da salvação. Essa vai ser cumprida. Não tenho dúvida. Né? O processo de salvação que começamos aqui nesta vida há de ser encerrado na glória. Essa promessa aí não tem como deixar de ser cumprida. Agora, Deus me prometeu algo em particular. Ele me prometeu que eu vou ser médico. Como? Foi de que forma? Foi de fato Deus? Né? Então, tem que se levantar tem que se levar em conta isso daí. Que tipo de promessa é essa, afinal, que está se falando de que eu corro o risco de morrer e não vê-la? Eu acho muito estranho. A conversa fica truncada, porque a gente vai pensar que tipo de promessa é essa que Deus vai quebrar. Podemos pegar os exemplos, o pastor Davi falando ali de Moisés, de Davi e tal, as promessas que Deus fez ali, específicas. Não é? É a mesma promessa para mim? É um contexto completamente diferente. Não é? Deus sabe melhor do que qualquer um de nós aqui o que há de ser cumprido nas nossas vidas. Tem coisa que eu não imagino, nem tenho condições de saber qual vai ser o meu futuro, mas Deus sabe exatamente e está conduzindo todas as coisas para que o propósito dele se cumpra na minha vida, não é? E na vida de qualquer servo dele. Agora, nós começarmos a achar que determinadas promessas específicas a nós, aí é a minha dúvida, né? Como foi que eu consegui encontrar essa promessa específica para a minha vida? Né? Isso daí entra
num terreno movediço, né, que a gente não sabe muito bem como se chegou a essa conclusão e como isso vai terminar. Né? Se foi Deus mesmo que fez, há de ser cumprido. Né? Deus não vai se ferrar. A questão minha, como o pastor Davi colocou no final aqui da sua fala, o compromisso dele não é comigo, o compromisso dele é com a palavra dele, não é com ele mesmo. Não é? A glória é dele, a glória não é minha. Eu acho que o grande problema, pastor Gilaelcio, é que a gente, ultimamente, né, há um bom tempo atrás, a gente tem colocado o indivíduo num local que não lhe é devido. A gente está querendo nos colocar, né, num nível que pertence a Deus e a soberania dele e não nossa. Mas de repente a gente agora está chegando ao ponto de dizer, não, tudo depende de mim. Deus vai fazer algo, é como se Deus antes estivesse perguntando, e aí, Davi, posso ou não fazer? Né? E que Deus é esse? Né? Que Deus soberano é esse? Então, se Deus faz promessas, e nós vamos encontrar promessas das mais variadas na Bíblia, aquelas que se referem a mim no que diz respeito à salvação, eu tenho plena certeza, vai ser cumprida. Né? Cada uma dessas promessas no que diz respeito à salvação, não tem como impedir Deus de fazer isso daí. Agora, promessas específicas, né, detalhadas exatamente para mim, o meu questionamento é esse: como é que eu chego à conclusão de que aquilo especificamente é Deus quem está me prometendo? Eu acho complicado de se discutir um negócio desse, né? Porque sempre vai ficar ali a dúvida, foi Deus mesmo que fez essa promessa? Né? Muito bem. 11h32. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ao intervalo e já, rapidinho, a gente volta para a segunda parte do nosso debate. Estamos apresentando Debate Melodia. Foi promulgada a emenda constitucional que garante a isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, para templos religiosos de qualquer culto. De acordo com a emenda, a isenção será válida ainda que as entidades abrangidas pela imunidade tributária sejam apenas locatárias do imóvel. O Senado votou, agora é lei. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para a SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @SKTrufas. No Brasil Atacarejo todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Vinagre de álcool Figueira 500ml 1,29. Lava roupa em pó Dixan sachê 1 kg 600 gramas 13,90. Sabão em barra glicerinado neutro IP 180 gramas 8,95. Ofertas válidas até 20 de outubro. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Aniversário Economarte, o grandão da economia. O mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira: carne moída CMP congelada 500 gramas 3,99. Chocolate Hershey mais 102 gramas
gramas, R$2,99. Flocão de milho baiano, 400 gramas, 99 centavos. Amaciante concentrado Downy, 1,5 litro, grátis, 150 ml, R$21,98. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado, 2.295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 22 de outubro. Economarte. Conferência de Mulheres. Mulheres Tementes, Sabedoria Presente. Dia 17 de outubro, às 19h30. Venha fazer parte deste grande momento com as mulheres de Deus. Palestrante, Doutora Vaste. Local, Avenida Salvador, 1900, Bairro Brasil, na Igreja Batista Bíblica Ebenezer. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, de volta! Hoje falando sobre as promessas de Deus. E aí, tem muita gente entendendo a coisa de forma errada, né? E muita gente equivocada, às vezes por ignorância, outros até por má fé mesmo, tentando ludibriar pessoas, que a gente está falando aqui. É possível que alguém possa desfrutar da promessa que foi feita a mim? Pessoa que está aqui preocupada, né? Se a promessa que foi feita para ela, ninguém sabe como, se outra pessoa é que vai desfrutar dessa promessa. Ô pastor Orlando, no caso de Abraão, é possível a gente ver que Deus diz que através dele faria uma grande nação, a sua descendência, né? Enfim, mas não está dizendo que Abraão necessariamente teria que entrar na terra, né? Seria a descendência dele, né? Moisés, que foi também importante no processo, acabou também não entrando, mas Moisés não tinha essa garantia dada por Deus que entraria na terra, né? Sim. É o que a gente tem falado aqui, né, pastor Gilael, os ouvintes da Melodia. As promessas, é preciso a gente entender que promessa é essa específica, né? O que é que Deus está falando? Para que geração? Para que contexto, né? A gente observa que no livro de Isaías, o profeta Isaías, diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Ele está falando sobre o renovar de uma força para quem esperar no Senhor. Isso é uma promessa afirmativa do Senhor, né? Não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus e eu te fortaleço. Então ele está colocando, que eu acredito que o pastor Davi também vai desdobrar um pouquinho mais sobre isso, algumas condições para a gente permanecer com a nossa fé firme diante de uma caminhada cristã. O que acontece é que hoje em dia as pessoas têm colocado muita promessa como algo para o seu ganho pessoal específico e não têm entendido essa questão do crescimento, do desenvolvimento da vida cristã como parte daquilo condicional que Deus tem colocado para nós, né? O próprio livro de Isaías diz assim também: os que contenderem contigo perecerão. Né? Então o Senhor está colocando algumas condições, segundo a palavra de Deus aqui, de promessas que ele coloca na Bíblia Sagrada. Mas isso não quer dizer que é uma promessa específica acerca de uma situação de uma determinada pessoa. Então a Bíblia tem coisas que a gente vai entender, tem coisas que a gente não vai compreender aqui pela os seus mistérios, mas ela é sim de interpretação através da própria Bíblia, que é uma máxima, eu acredito, da hermenêutica, né? A própria Bíblia interpreta ela mesma. Então, é nesses contextos que a gente deve procurar essa interpretação e buscar em Deus realmente qual é a promessa dele para nós, de salvação, de cura, né? Promessa de desenvolvimento cristão. Então, assim, tem coisas que foram específicas para Abraão, o filho. 25 anos esperaram ali para a chegada de Isaac, Abraão e Sara. Deus deu uma promessa para eles. Chegou o filho após 25 anos. Então, assim, é preciso realmente deixarmos com que nossos corações não esteja permeando por promessas vãs, por vãs doutrinas, por interpretações isoladas que possam tirar de nós a verdade, que é aquilo que Deus tem prometido para todos nós acerca da sua palavra. Muito bem. Vamos ver o caráter das promessas, pastor Davi, na Bíblia. Como é essa coisa de promessa condicional, promessa não condicional, promessa universal, específica? Vamos lá. Inclusive, quando eu falei para vocês aqui sobre o caso Saul,
o versículo que antecede, o que precede o que eu citei aqui, é: até quando você vai ter paciência com Saul, tendo eu rejeitado, para que ele não seja rei? Vá na casa de Davi, que eu já me provi de um rei. Na casa de Jessé, que eu já me provi de um rei. Achei Davi, aí, entendeu? Temos um versículo. Quer dizer, nós estamos falando aqui de um contexto. Qual é o contexto de Saul? Que estava reprovado por Deus como rei. Então, Davi faria o que Saul não fez, que foi matar, inclusive, o rei e o povo amalequita. Ele não matou o rei e poupou o melhor do gado e as ovelhas. Ainda botou a culpa no povo. Davi, ao contrário, não tinha problema em matar alguém, desde que fosse inimigo de Deus. Aí, Deus chega para Abrão, vai na casa de Abrão, a mulher sorriu, achou engraçado aquilo. Aí, você sorriu. Não sorri. Diz que mulher discute até com anjo, né? Não sorri. Você sorriu que eu vi. Pronto. Mas não invalidou a promessa. Correto? A promessa foi incondicional. Deus não queria saber se ela era estéril, se ela estava avançada em idade. Nada disso. Abraão tinha 75 anos. Com 99, já perto, beirando 100, ela engravida. Aos 89, ele perde a paciência, 87, 89, e ele pega a empregada, aconselhado pela mulher mesmo, Sarai, e ele engravida a empregada, que era, na verdade, uma rapariga. A concubina era uma rapariga, viu? Que servia em favores sexuais. É que o Brasil é monogâmico, a gente não entende muito bem isso. Se não transpor o abismo cultural, que é uma regra da hermenêutica. Você tem que transpor o abismo cultural. Bom, essa promessa feita a Abraão e a Sara era incondicional. Não havia condições. Vou dar e acabou. Porque para Deus nada é impossível. A promessa feita a Salomão tinha um se. Se tem um se, então existe condição. Se andares nos meus caminhos, como andou Davi teu pai, então te abençoarei. Essa é uma promessa condicional. Condicional. Toda vez que tiver um se, então ela está subordinada a uma condição. E nós precisamos pensar sobre isso. Porque, às vezes, as pessoas, primeiro que cometem o erro que você já pontuou, padronizar a promessa. Né? Não podemos incorrer nesse erro. E tem gente fazendo coisas, vendendo casa, carro, por conta de uma profecia, de uma revelação, e que é calçada às vezes na Bíblia até, viu? Isso é muito sério, o que nós estamos falando hoje aqui. Tem gente tomando decisões sérias, como casar, entendeu? Baseado nisso. Eu falei até outro dia que casamento funciona assim. Você escolhe, Deus aprova. Agora usa o manual na hora de escolher. Porque tem gente que não usa o manual. Provérbios 31. Conselhos da mãe do rei Lemuel. Para ele. Ali está a descrição da mulher, né, que pode dar certo para um casamento. Agora, voltemos então à hermenêutica. Toma as palavras no sentido usual e comum. Primeira regra, com base no livro de Lande. Segunda regra, levar em consideração o que indica o conjunto da frase. Terceira regra, todo texto tem seu contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Quarta regra, consultar passagens paralelas ou paralelos de ideias. Quinta regra, levar em consideração o objetivo do livro. Todo livro foi escrito com objetivo. E regra áurea, e não menos importante, que é a regra de ouro, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ocorre que hoje, a pior hermenêutica da história da igreja é essa. Porque nós temos um déficit de leitura e outro de interpretação. O povo não quer ler e muito menos interpretar. Porque isso não dá trabalho, é um trabalho árduo. Você tem que fazer leituras com o dicionário por perto, porque a Bíblia é cheia de expressões que nós não usamos no cotidiano, como beneplácito, loquacidade frívola, jactância. Loquacidade frívola é assim. O loquaz é falador, frívolo de rasa profundidade. Então é uma pessoa que fala muito e diz pouco. Jactância é arrogância. Beneplácito é querer ou vontade de Deus.
A questão da promessa universal, promessa específica, como é que é? Pronto. Imagine você. Você já citou um caso que é muito interessante, que é o caso do carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí tem gente que padroniza. Acha que eu e a minha família toda, que a casa ali é a família, né? Vai ter que ser salvo. Eu tenho falado uma verdade um tanto indigesta ultimamente. Considere a possibilidade que membros da sua família não queiram Jesus, querem o diabo. Mas eles não vão falar isso. Eles vão dizer que tem Jesus no coração. Porque agora todo mundo tem Jesus no coração. Ninguém tem o diabo no coração, não. Tem gente que não quer o céu, quer a terra. Mas a gente não considera essa possibilidade, porque o amor humano é assim. A gente quer botar todo mundo no céu. A gente quer botar todo mundo no céu. E velório a gente mente muito, né, pastor Manuel? Tem gente que pergunta se foi pro céu, a gente fala, foi. Foi. Quer ver outro caso também, que era pontual. Era pontual. Não era para hoje, não era para mim, não era para você. Não é? Por exemplo, o caso de Abraão. Deus espera o filho crescer. Não, vamos pensar aqui um outro caso, porque aí já tem uma outra situação que eu precisava explicar. Sai da tua casa, da tua tenda, da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Às vezes Deus não vai mandar você sair, vai mandar você ficar. Simples assim. O caso de Abraão foi o caso de Abraão. Deus não vai mandar você sair necessariamente da sua casa, da sua parentela, ele vai querer que você fique ali para evangelizar os seus. Sim. A sua missão é ali. Mas tem gente que pega a situação de Abraão e diz, Deus está mandando eu sair daqui, que esse povo não presta, e eu tenho que sair daqui, e eu sou Abraão. Você não é Abraão coisa nenhuma. Para começar, você é brasileiro. Entendeu? Então, não vamos padronizar. E tem até música, né? Sai da tua tenda, ó filho meu. Aí tem gente que começa a odiar. Eu não preciso, porque sou cristão, ser odiado pelos meus parentes. Eu não preciso. Que bestagem é essa? Quer dizer, a igreja primitiva caiu na graça do povo. A gente cai na desgraça. Conta com a antipatia do povo. Que negócio errado é esse? Eu até, quer me permitir citar, pastor? Sim. Aqui tem um homem que tem habilidades sociais. É tão bem articulado na cidade que um dia eu precisei de um favor. E ele, por conta das redes sociais reais que ele tem, ele conseguiu um contato e que a pessoa me ajudou. Se ele não tem para além dos limites do templo, se ele não tem boas relações, não conseguiria. Entendeu? Hoje tem gente que não tem boas relações nem no templo, nem na vizinhança. Se mandar pegar vaso emprestado, não consegue. Porque os vizinhos vão dizer, tu sai daqui. Tu não vale nada, é metido a besta, come repolho e arrota peru. Agora vem pedir panela emprestada. Muito bem. Ô, pastor Manuel, me parece que essa coisa da promessa, ela também serve como uma tentativa de uma muleta, né? Então, se é assim, se Deus me prometeu alguma coisa, então minha vida está garantida até que a promessa se cumpra, porque quem tem promessa de Deus não morre. Então, assim, eu tô seguro aí, né? Tô com a promessa na mão. Então minha vida tá tranquila até lá. Você imagina? Né? Você imagina, né? Aí a gente fica perguntando assim, quais são as bases de fato, né, do cristianismo que você vive, que você leva, né? Enfim, quem foi que fez essas bases, como essas bases foram feitas, né? Pois é. Estava aqui pensando, essa ideia de que a quem Deus fez uma promessa, ele não vai morrer sem antes ter visto, né? É aquele caso foi Zacarias? Qual foi o sacerdote que pegou Jesus nos braços, o menino Jesus, e diz hoje... Foi Zacarias, agora despede o teu servo. Despede o seu servo, né? Porque eu vi a glória de Israel e tal, né? Aí seria mais um erro de hermenêutica, né? Isso. Porque pega aquilo dali e generaliza. Não é? Foi um caso específico, um pedido ali do sacerdote Zacarias, que Deus prometeu a ele e não a mais ninguém. Então como é que eu generalizo isso, né? É o único texto que eu lembro que dá base para uma ideia dessa.
né? De que Deus prometendo, eu só vou morrer depois que eu ver essa promessa cumprida, né? Acho que é muito mais desejo nosso, algo do nosso coração, né? Que a gente quer muito e fica colocando o nome de Deus para justificar, né? Quando Deus, na verdade, não trabalha dessa forma. Eu acho que é muita falta de conhecimento. A gente está numa geração muito parecida com a geração de Oséias. Meu povo perece porque eles faltam conhecimento e o conhecimento de Deus, né? Então, infelizmente, nós estamos numa geração dessa. Eu nunca vi tanta coisa esquisita no nosso meio envolvendo o nome de Deus, quando na verdade Deus diria, né, naquele linguajar bem atual, me inclua fora dessa, né? Não é comigo não, isso daí, né? Então a gente fica criando coisas, né, interpretando mal a Bíblia e gerando situações constrangedoras, quando na verdade Deus não quis dizer nada disso daí, né? Nada disso. Foi Simeão, viu? Simeão, isso, Simeão. Um homem piedoso e justo. Exatamente, Simeão. Não foi Zacarias, não foi Simeão. Foi Simeão. O pastor Manuel, principalmente na década de 80 e 90, aconteceram algumas coisas aqui que até hoje a gente fica se perguntando assim, e o povo na época acreditava. Vinham os pregadores de fora, né? Até hoje ainda acontece isso, mas na década de 80 e 90 foi muita coisa. Pregadores de fora e diziam assim, Deus tem promessas para o Brasil. Aí os evangélicos começaram a falar, o Brasil é uma nação especial e tal, que Deus vai fazer isso, está vindo um grande avivamento para o Brasil, tinha muito isso, né? Aqueles congressos que se faziam, né? Como é que é isso, pastor? O Brasil é uma nação especial mesmo? Eu não vejo dessa forma, não. Ela é tão especial quanto qualquer outra nação no mundo, né? O amor que Deus sente pelos brasileiros é o mesmo que ele sente por qualquer outro povo no mundo. O que é que nos faz de especial? Eu já vi um videozinho de um negócio de associar até o nome Brasil a uma origem judaica. Foi um judeu não sei onde, não sei quando, que veio para o Brasil e o nome dele era não sei o que, em hebraico, e acabou chegando em Brasil. Eu disse, meu Deus, para justificar a ideia de que o Brasil, desde o seu nascedouro, já era uma nação especial no coração de Deus, porque teve uma origem judaica. Eu disse, meu Deus do céu, que falta de conhecimento, não é? Aí eu fico brincando, mandaram para um professor de história um negócio desse, né? Não dá para entender, né? Então fica nesse ufanismo. O que eu vejo é um linguajar ufanista, né? O que é que o Brasil tem de especial, a igreja evangélica brasileira, a igreja cristã brasileira tem especial para que Deus mova o universo pensando no Brasil? Eu não vejo explicação para isso, né? Daqui a pouco vão mudar o texto lá, a interpretação de que mundo no texto de João era Brasil, viu? Deus amou o Brasil de tal forma que deu seu filho unigênito, né? Então tá chegando nesse nível. Mas já tá perto, porque um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou. Foi essa música. É a música. Não, tinha muito isso. Vinha muitos pregadores de fora, profetas, e diziam assim, Deus, essa nação é uma nação especial. Deus vai estar vindo aí um grande avivamento sobre essa nação. Agora sim, nós temos aquele fato de 1948 que talvez ali a gente encontre uma base bíblica, que foi quando Israel, né, tornou-se nação com o voto de um brasileiro. E aí alguns pegam o texto que Deus disse a Abraão, que eu abençoarei os que te abençoarem. Mas até nisso, pastor Gilaelson, o negócio é equivocado, porque não foi o Brasil que determinou o retorno de Israel, foi um voto. Então quem votou a favor tinha que estar sendo abençoado também. É como se o voto, né, aqui nós somos 4, votamos em alguém, aí alguém diz, poxa vida, foi o pastor Davi que me elegeu. Ora, e os outros 3 votos aqui? Contribuiu. Só foi o voto Minerva. Isso. O voto Minerva que deu, né, a possibilidade. É o que muitos dizem. E que foi usado por Deus, né? Isso. Foi usado por Deus. Agora, vamos ser sinceros, nem judeu é especial. Ninguém é especial. Ninguém é especial. Deus não tem filhos prediletos. Todo o negócio com os judeus gira em torno da palavra de Deus.
Ele empenhou a sua palavra. Ou seja, não tem nada a ver com Israel, tem a ver com Deus. Mas é porque assim, aí a confusão. A confusão das promessas. É outra confusão em relação às promessas. Promessa de nação, e promessas espirituais de vida eterna, que muita gente aí confunde, né? Por exemplo, nação de Israel. Nação, um país, né? Entendi. Como qualquer outro. Entendi. Entendeu? Entendi. Que Deus idealizou uma nação. Dava outro debate. E dá pano pra manga. Específico. E Jesus uma vez falou assim, vocês estão pensando que esse povo era melhor, que vocês são melhor do que eles? Não. Se não se arrepender, todo mundo vai perecer. Tudo igual. Quer dizer, o que ele está dizendo? É todo mundo farinha do mesmo saco. Foi isso que ele mostrou no caso da mulher adúltera. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ou seja, todo mundo aqui é farinha do mesmo saco. O único judeu que era farinha de um saco diferente era Jesus. O resto, todos são farinha do mesmo saco. Agora nós seres humanos, ficamos achando que a gente é farinha de um saco diferente. Não, eu sou de Santo Antônio de Jesus. O outro fala de Guararema. Eu sou de Guararema, besta. Você quer ver uma coisa? Tem gente, tem uma teologia aí que admite, que defende, melhor dizendo, que nenhum judeu pode ir para o inferno, porque Deus tem uma promessa com Abraão. Aí fica esquisito. Que todo Israel será salvo. Aí força a barra. Quando Jesus disse, todo mundo vai perecer se não se arrepender. Exatamente. Mas como é que entra no céu sem Jesus? Sem crer nele? Jesus falou para um mestre de Israel de que se ele não nascesse de novo, não entraria no reino de Deus. Aí tem a questão da promessa de nação com Abraão, nação, e promessa de salvação. Né? Aí eu estaria dentro d'água. Eu não tenho pedigree, aí eu estaria dentro d'água. Sabe quando a minha lembrança mais antiga dessa questão do Brasil como sendo um lugar especial? O finalzinho daquele livro, Esse Mundo Tenebroso, o 1. Lá no finalzinho... lá no finalzinho diz assim, não, eu acho que é um anjo que está falando ali, não, eu vou agora para o Brasil, porque lá está tendo um grande avivamento e tal, né? A recordação mais antiga que eu tenho, início da década de 90. Foi. Né? Então, eita, rapaz, o Brasil está passando por um avivamento, né? Agora, sobre nós repousa algo que eu penso que é importante frisar. Bem-aventurados que não viram e creram. Isso. De fato, nós somos felizes, muito felizes, porque nós não vimos e cremos. Sim. A outra coisa que repousa sobre nós é o fato de que dos dois povos, Deus fez um. E nós entramos nesse negócio aí. Ou seja, nós fomos um enxerto. Queira Deus que tenha dado certo esse enxerto. Quer dizer, dos dois povos, e essa foi a dificuldade de Paulo para fazer o judeu entender que dos dois povos Deus fez um. Ou seja, Deus teve filhos fora do casamento. Teve. E nós somos também parte desses filhos, né? E isso é muito rico para nós, pastor Gileus, porque nós fomos incluídos na promessa que Deus fez a Abraão. Nós fomos incluídos. Isso é muito importante dizer, porque senão a gente até desmerece o que está escrito, né? A questão aqui é do filho especial, né? O que é que o Brasil, falando de Brasil, né? O que é que o Brasil tem de tão especial e diferenciado que a gente fique dizendo isso? Não, o Brasil é um país diferenciado aos olhos de Deus. O quê? Não, Deus ama do mesmo jeito, né? Mas é diferenciado em alguns aspectos. Consegue fazer piada com tragédia, consegue brincar com o nome de Deus, faz piada com o nome de Deus, né? O cara falou para mim, Deus, ele vai me levar, porque ele não é doido de me deixar aqui. Oi. Há uma exaltação da igreja do Senhor no Brasil, em detrimento da Europa, principalmente, como se lá fosse uma igreja fria e aqui uma igreja mais fervorosa, né? Existe muito isso na Europa, nos Estados Unidos, né? Mas tem virtudes que nós não temos que eles têm. Será que foi inspirado nisso, de que o Brasil é uma nação especial, que disseram que Deus é brasileiro? Eu acho isso mais a ideia de ufanismo, de você elevar a moral da turma, né, e tal, mas que como qualquer outra nação, Deus pode todos usar. Pecaram. Somos todos carentes, iguais, né? São carentes da glória de Deus, né? Muito bem, gente. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Davi Amâncio, pastor Manuel Cavalcante. Bom debate. Obrigado ao pastor Orlando Filho também. Obrigado a todos vocês. Vem aí nosso amigo Léo Pereira com Rádio Chofé, um programa do Sindicato dos Rodoviários. E o Debate Melodia fica assim, amanhã, sexta-feira,
18 de outubro. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Eu tenho 5 anos e sou filho